Bom, pessoal, primeiramente eu queria observar o seguinte, que no teorema, na lousa anterior, a gente escreveu que essa diferença gama de TI menos gama de TI menos 1 era aproximadamente gama linha de TI menos 1 delta I de T. Essa aproximação, pessoal, não é devido ao teorema do valor médio, tá? Que a gente vai ver agora nessa observação aqui que o teorema do valor médio não vale para curvas, tá? Mas, se a gente considerar, é só uma aproximação mesmo, uma aproximação pela questão de desses dois pontos aqui estarem bem próximos, né? Então, quando esses dois pontos estão bem próximos, então eu posso aproximar essa reta secante, porque essa aqui é o que? É exatamente a reta secante, né, entre esses dois pontos. Então, posso aproximar essa reta secante pela reta tangente, né? Então, pela reta tangente ao ponto aqui em T1, TI menos 1, vezes essa diferença, né? Vezes esse vetor aqui, essa diferença entre os TIs, tá? Então, quer dizer que essa diferença entre os valores aqui da função aqui pode ser aproximado por esse múltiplo aqui do tangente. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui está mostrando que essa secante pode ser aproximada por essa tangente aqui, ó, né? Porque essa diferença entre TI menos TI menos 1 é um escalar. Então, é um escalar vezes o vetor γ', né? No ponto TI menos 1. Então, é um múltiplo do tangente no ponto TI menos 1, tá? Então, quer dizer que a secante está sendo aproximada pela tangente. Isso a gente pode fazer essa aproximação quando esses dois pontos, né, estão muito próximos, né? E a secante se aproxima da tangente, de fato, né? No limite, elas são iguais. Então, quando essa diferença TI até TI menos 1 é pequena, então essa diferença aqui está próxima da tangente, tá? A secante se aproxima da tangente, tá? Não é pela questão do teorema do valor médio, tá? Então corrijam lá, tá? Então o teorema do valor médio não vale de modo geral, né? De modo geral para curvas não vale, né? A gente vai ver um exemplo ali. Aqui só vale essa aproximação porque eu estou com pontos suficientemente próximos, né? No limite isso vale, tá? No limite. Muito bem. Então, a gente nota que o teorema do valor médio ele não é válido para curvas. Por exemplo, se eu tiver a circunferência, né, circunferência entre 0 e 2π, como a norma do γ', né, é 1, né, porque o γ' é derivada de cosseno menos seno, derivada de seno, cosseno. E a norma vai ficar raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais do segundo ao quadrado. Vai ficar seno quadrado mais cosseno quadrado, que é 1. A raiz de 1 é 1. Tá? Então a norma é 1. Então não vai existir um ponto C satisfazendo essa desigualdade, né? Porque se eu pegar gama de 2π, gama de 2π é 0, né? Gama de 2π é o vetor nulo, certo? Que é quando 2π vai completar a volta. Então é 0, 0. E o gama de 0 é 0, 0. Então isso é 0, 0, né? Então não tem como o 0, 0, né, o vetor nulo, ele ser escrito como γ' de C vezes 2π menos 0. Né? 2π menos 0 vai ficar 2π. O γ' de C, isso só seria possível ser igual a 0 se o γ' de C fosse 0. Mas o γ' de qualquer ponto entre 0 e 2π tem norma 1. Então nunca vai poder ser o vetor nulo. Nunca vai poder ser o vetor nulo aqui. Tá? Então esse é um exemplo onde não vale o teorema do valor médio. Tá? Então aqui para curvas não vale. Aqui era apenas uma aproximação da secante pela tangente. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Então a gente tem o seguinte teorema, né? Não temos o teorema do valor médio, mas temos a desigualdade do valor médio, que diz o seguinte: se eu tiver uma curva aqui definida no intervalo fechado AB dentro do Rn e de classe C1, K uma constante positiva, tal que a norma do γ' de T é menor ou igual a essa constante. Então é uma curva cuja tangente, né, o γ' é limitado, né, tem norma limitada para todo T nesse intervalo. Então a norma da diferença γ de T menos γ de A é menor ou igual a essa constante K vezes a diferença B menos A. Então, o que vale é essa desigualdade aqui.
tá? Essa desigualdade do valor médio. Note também que temos o seguinte, ó, aquela integral, né, integral do campo de vetores sobre a curva f, do campo de vetores f sobre a curva gama, ela é escrita como quem? Ela é a integral de a até b da f sobre a curva gama vezes a derivada da curva gama. Né? Muito bem. Só que a curva gama tem coordenadas x de t, y de t, z de t. Então aqui eu escrevi a curva gama com coordenadas. E o gama' então é x', y' e z'. Então é x' i, y' j, z' k. Ok? Então, fazendo esse produto aqui, porque aqui esse produto que existe aqui é o produto escalar. O produto escalar, então, a primeira coordenada desse com a primeira coordenada desse. A primeira coordenada do campo de vetores f é a função coordenada f1. Então vai ser f1 aplicada no ponto x de t, y de t, z de t, vezes o x', que é a primeira coordenada aqui do vetor tangente. f2 de x de t, y de t, z de t, vezes a segunda coordenada aqui do gama', que é o y de t. Depois, a f3 de x de t, y de t, z de t, vezes a terceira coordenada aqui do gama', que é o z de t. Ok? Então, olha só, resumidamente, isso é f1 de gama de t vezes x', f2 de gama de t vezes y', f3 de gama de t vezes z'. Ok? Então, a gente pode reescrever, então vai ser f1 composto com gama vezes x'. Né? Então, f1 composto com gama, x', f2 composto com gama, y', e f3 composto com gama, z'. Ok? Então, que sugere que essa notação aqui a gente pode reescrever como sendo a integral de f1 dx, f2 dy e f3 dz. Tá? É só notação. Tá? Isso aqui significa exatamente que a integral dessa curva, né, da curva com coordenadas f1, f2 e f3, sobre a curva gama. Tá? Basicamente é isso que essa integral aqui, essa notação, ela já dá de cara quem são as funções coordenadas da minha curva. Então basicamente é só isso que diz essa notação.